Fala aí, galera, beleza? Eu aqui de novo e agora eu vou tirar algumas dúvidas que internamente a gente discutiu aqui e ficou interessante fazer algumas perguntas para mim, pelo menos por enquanto. Enquanto a gente não tem alguém interessante para trazer aqui, vamos fazer algumas perguntas sobre a minha espiritualidade, muitas coisas aí que aconteceram e é bom esclarecer isso. Fala aí, o que vocês querem saber? Você estava falando sobre sua trajetória, né? E aí você falou que começou a ter problemas de cabeça e azares, e isso te levou a procurar a espiritualidade, né? Mas exatamente que tipo de problema de cabeça que era? Como assim? Então, como eu falei, por volta de 20 anos de idade, eu tinha dores de cabeças, assim, exorbitantes. Eu não conseguia conviver com essas dores de cabeça. Constantemente eu chegava em casa realmente com muita dor de cabeça. Além das dores de cabeça, eu tinha eu guardava muito rancor assim na minha cabeça, muita raiva. Essa raiva permanecia por muito tempo e eu acabava não conseguindo esvaziar a cabeça, seria isso. Então, tipo, é como se a raiva da minha cabeça elevasse e ficasse naquela nível de raiva enorme e permanecesse durante muito tempo. E eu não conseguia esvaziar isso. Então, tempos em tempos eu tinha raiva, eu sentia muitas vezes na hora de acordar, eu tinha ódio de acordar, não sei porquê. Então, coisas da cabeça, eu não conseguia falar com pessoas quando eu acabava de acordar. Então, vivia mal-humorado. Então, tinha um mau humor assim enorme e tinha muitas dores de cabeça. E conforme eu fui trabalhando espiritualidade, fui trabalhando com a minha cabeça, né? Que hoje eu compreendo que é muito importante trabalhar a nossa cabeça, mas na época foi por instrução de uma outra mãe de santo que ela foi fazendo esses trabalhos, foi iniciando em vários guias para poder me ajudar. Então, graças a eles eu posso dizer que isso aí passou. E os azares que você falou, como é que era? Então, os azares eram o seguinte: nada que eu fazia dava certo. Nada, exatamente nada. Então, tudo que eu queria fazer, ou eu passava na rua, era assaltado, várias vezes, não era só uma vez. As pessoas no meio da rua implicavam comigo direto, sem motivo. Pessoas que, quando determinada coisa ou um objeto estava longe, ele me acertava. Então, era complicado assim conviver com aquilo. Então era meio que o azar fazia parte da minha vida assim. E isso foi engraçado que depois só começou isso mais ou menos quando eu tive uns 15 anos. Eu acho que começou a intensificar isso. Então é quando eu percebi que aos poucos a espiritualidade estava me chamando para eu poder resolver esse problema aí que eu convivia, né? É basicamente isso. Mas aí quando você entrou para um terreiro, você acha que resolveu Logo esses não. azares? Foi gradativamente acontecendo. Então, tipo, no terreiro eu não esperava que isso seria resolvido. Tipo, essa não era a minha cabeça. Eu fui percebendo que foi acontecendo e dando certo as coisas. Aí eu percebi que os azares, as dores de cabeça começaram a diminuir, então tudo isso começou a ser resolvido. Então foi conforme o tempo, é aquilo que eu falei, eu passei 7 anos no terreno, então foi conforme aquele tempo que foi passando, que eu comecei a ter uma vida um pouquinho melhor, foi se estruturando. E hoje eu vejo muito que muitas pessoas esperam uma expectativa imediata. Tipo, eu não esperava o imediatismo ali naquela época. Eu nem imaginava isso. Eu simplesmente entrei por uma necessidade ali momentânea com meus pais, como eu comentei mais ou menos, e foi por isso.
E conforme foi acontecendo, eu vi que foi melhorando. É Uhum. isso. E aí nesse terreiro você começou a trabalhar a cabeça, desenvolver mediunidade, e aí você incorporou nesse terreiro também. Sim. E aí, Foi a primeira vez que teve uma gira, eu incorporei, tipo, foi um processo assim bem esquisito e aí como é que foi? para Qual mim. foi a primeira entidade e como é que foi essa incorporação? Então, a primeira entidade, como eu na época não conhecia nada, tava com 20 anos de idade, eu não conhecia nada e tal, e aí me chamaram, na verdade, me chamaram para fazer parte de uma gira, né, uma festa, para quem não conhece, uma festa na Umbanda e tal, e essa festa era ligada a Exu, era a primeira festa que eu ia participar. E aí nisso, quando começou a bater para Exu, né, a cantar para Exu, o meu primeiro guia espiritual que veio um Exu, mas eu não sabia o nome dele na época. E eu fui gradativamente trabalhando e fui descobrir que era o Tranca-Rua das Almas. Mas como é que foi a sua sensação na hora de receber? Porque você não sabia incorporar, né? Só chegou do nada. Como é que foi? O que você sentiu? Então, foi bem esquisito, porque na realidade a sensação que eu tinha é que algo estava encostando em mim e estava vibrando o meu corpo inteiro e eu não tinha controle sobre aquilo. E aí eu comecei a cair e as pessoas fizeram uma roda me segurando, mas o meu corpo inteiro ele vibrava, como se estivesse tremendo, como se estivesse levando um choque, assim, ó. Eu não tinha controle sobre isso. Tipo, era um choque, ficava tomando choque, né? É Uhum. mais ou menos essa é a sensação de ficar tomando choque direto. Era isso. E aí eu ficava com medo, aí tinha uma pessoa que falava no meu ouvido assim, não precisa ter medo não, vai tranquilo, que é assim mesmo. E aí depois, conforme foi trabalhando, foi melhorando, né? Uhum. E aí, como é que essa entidade veio a primeira vez e como é que vem hoje em dia? Você continua incorporando? Como é que é? Então, na primeira vez que essa entidade veio, ela veio bem abaixada, veio curvada, ela não veio com postura, né? Então ela veio trabalhando de uma maneira diferente, não se comunicava, ela simplesmente fazia o trabalho dela e ia embora. Em diversas giras que eu recebi a mesma entidade, já não sabia o nome ainda, mas essa entidade fazia a mesma coisa, trabalhava e ia embora, trabalhava e ia embora. E foram, sei lá, 3, 4 anos fazendo isso, trabalhava e ia embora e nunca falava nada. Aí, hoje não. Essa entidade hoje, que é o Tranca-Rua das Almas, ele é como se fosse, ele é o líder do terreiro aqui, então ele que encabeça todo o terreiro, ele que determina como é que vai ser dentro do terreiro. Então hoje ele já fala, já dá consulta, já é diferente do que eu tinha a experiência daquela época. Uhum. E como é que é, qual foi a diferença maior que você notou, assim? Como é que é a incorporação hoje em dia comparada às primeiras vezes? As primeiras vezes eu posso dizer que você tá começando um relacionamento meio esquisito, né? Então fica uma coisa meio incontrolável e você tem não sei, é inexplicável. Hoje é uma coisa que ele toma, faz o que ele bem entender ali naquele momento, claro que com todo o respeito ao meu corpo, né? Com todo o respeito comigo e eu respeitando ele. Então é aquele negócio, né? Aqui na minha casa a gente não admite nenhuma entidade jogar o médium no chão. Isso é inadmissível a gente ter isso aqui dentro. A gente faz a doutrina da entidade respeitar o corpo que está chegando. Então, isso foi sempre a minha ideia, tá? Não aconteceu em outros lugares que eu ia, mas eu sempre achava isso errado. É uma coisa que eu acho que a entidade tem que respeitar muito o médium também. Uhum. É, E aí, já que hoje em dia você tem a sua casa, né? Você é um dirigente, um pai de santo. Quando e como que surgiu esse chamado, assim, para ser pai de santo? então é engraçado isso, porque o que acontece? Na verdade, eu atendi as pessoas, né? E comecei a atender e muitas pessoas queriam falar com as minhas entidades. E o momento que surgiu esse chamado foi justamente um dia que eu
tava lá na minha casa, né? Já tinha migrado da casa da minha mãe, que era no fundo do quintal da minha mãe, e a gente teve que migrar pro sótão da minha casa, que era isso. E aí um dia o Tranca-Rua falou que, na verdade, desculpa, foi até o Sogum que falou, ele falou assim, o menino tem que montar um negócio fora daqui, ele não pode mais trabalhar em cima da casa dele. Ou você faz no fundo do quintal, ou você vai comprar um terreno. Aí eu olhei depois que terminou a sessão, eu falei pra minha esposa assim, cara, eu não tenho nem dinheiro para comprar um terreno. E aí beleza, ficou nisso. E aí aconteceram coisas que começaram a empurrar para isso. E aí basicamente aconteceu, tipo, não foi algo que falaram explicitamente, foi acontecendo. E aí chegou um momento que eu falei, cara, então não tem mais jeito, não tem mais volta, aconteceu, já tem o terreno, já construiu, já tem pessoas ingressando, já, então vamos nessa, é isso. Então é o que eu falo, hoje eu acho que em 2024 que a gente está aí, 6 anos trabalhando aqui dentro internamente, que abrindo para o público, eu acho que é isso, não tem como voltar atrás, já tem a missão ali, fez e aconteceu. Então é basicamente isso. Então diversas pessoas tiveram ajuda através daqui, então... O destino te levou a isso, né? Basicamente isso. E hoje em dia, o que você diria que são as maiores dificuldades de ser pai de santo? Cara, a maior dificuldade é o seguinte, que acontece? Primeiro, pessoas, para lidar com pessoas é complicado, mas eu tento me colocar no lugar da pessoa. Eu acho que esse é o maior problema. Tipo, quando você quer ajudar uma pessoa e tenta se colocar no lugar dela, é gratificante você ver essa pessoa evoluir, mas te dói quando essa pessoa está em dificuldades. Eu não sei explicar isso, mas... Então eu acho que essa é a maior dificuldade. A maior dificuldade não é receber o Tranca-Rua, não é fazer todas as obrigações que a gente tem, né? Que chamam de obrigação, mas eu nem considero uma obrigação. Eu faço isso porque eu gosto. Mas, assim, fazer todos os trabalhos que a gente faz, cara, é maravilhoso, é gratificante. Mas, assim, o que mais eu acho complexo é ver que um filho meu tá com algum problema, uma pessoa que eu tentei ajudar está com algum problema. Então isso é o que mais me afeta. É basicamente isso. Mas você diz que no final é gratificante, Sim, apesar dos problemas. sim. É gratificante, porque a gente vê a evolução das pessoas. Então, tipo, quando você vê a evolução da pessoa que antes era uma coisa e estava com muito maior dificuldade e hoje se transformou, você traz uma, sei lá, é uma satisfação. Isso é uma satisfação. E agora, voltando um pouco mais para a pergunta das entidades e de incorporação, qual entidade sua que você tem mais afinidade? Cara, o Tranca-Rua das Almas. Ele é o cara que, assim, eu até chego a me emocionar, porque ele me tirou de qualquer problema que eu já tive na vida. Seja de cabeça, seja de prosperidade, de movimento, não desmerecendo qualquer entidade, mas assim, ele que me dá força para eu seguir qualquer coisa, qualquer projeto, ele que me apoia em qualquer projeto que eu queira, qualquer projeto que eu quero seguir, ele tá ali. Então, tipo, ele é como se fosse o meu mestre, que tá mais próximo de mim. Então é basicamente essa entidade que eu tenho mais afinidade. As outras entidades, obviamente, elas são maravilhosas, mas assim, eu acho que o Tranca-Rua das Almas ele tem uma proximidade muito grande. E conseguiu trazer isso pra mim, tipo, e ainda consegue trazer. E no dia a dia como é que é? Vocês conseguem se comunicar? Cara, consegue se comunicar. Tem muitas vezes que eu não consigo falar com ele, mas tem vezes que ele tem que apertar um pouco a minha orelha, assim, puxar, dar uma puxada, porque
eu tô fazendo alguma besteira, ou quando eu vou falar alguma coisa, ele chapa a mão aqui na minha cabeça que fica doendo. Então tudo isso são coisas que demonstram que eu sinto, tipo, é como se fosse um formigamento na cabeça quando eu acabo de falar alguma besteira. Aí eu falo uma besteira, ele aperta assim a cabeça, eu sinto tudo isso. Então, tipo, até mesmo antes de eu começar a falar, muitas vezes acontece isso, mas eu acabo falando, aí ele aperta mais. Então, eu acho que esses são alguns dos sinais que eu vejo que o Tranca-Rua das Almas se comunica da maneira dele, e fora as outras coisas também. Tem vezes que a gente também é ser humano, né? A gente se exalta às vezes e vai lá, eu vou lá embaixo falar com ele. Então, tipo, ele me escuta várias vezes, eu vejo isso acontecer, eu reclamo lá na casa de Exu. Então, é essa relação que a gente tem, né? Não tem jeito. É uma relação, parece que de pai e filho falando ali. Eu acho que é isso. E qual seria a entidade que você não costuma ter tanta afinidade? Ou não se sente tão próximo, né? A vontade, né? Eu acho que assim, eu vou dizer que entidade que eu não me sinta próximo, eu acho que é difícil, assim. Eu gosto de todas as entidades, mas deixa eu pensar aqui, porque é complicado falar, porque assim, hoje eu trabalho muito com Exu. Então, Exu é a base que a gente trabalha aí, fazendo todas as coisas. O Seu Ogum também a gente trabalha. Preto Velho, de vez em quando eu chego a receber, acho que é uma entidade interessante também, que traz uma paz interior. Mas eu acho que eu não tenho uma entidade que eu não sei, não dissesse que... não sei, porque cada uma eu acho que completa um pouco. Tipo assim, eu vou lá na casa de Oxalá pra pedir uma coisa, entro na casa de Xangô, eu peço outra. Então são momentos da minha vida que eu vou me agarrando em determinados tipos de energia. Eu não sei se teria assim, a que eu menos gosto, não faria sentido. Né? Pra mim não tem. Entendi. Mas a comunicação fica mais fácil com o Exu, as outras entidades não é tão fácil de se comunicar. A comunicação é mais direta com o Exu mesmo. Tipo, isso que eu falei é mais direto com o Exu. É mais focado. Acho que é isso, acabaram as perguntas. Então, beleza, pessoal. Bom, é isso. Se vocês quiserem escutar mais sobre um pouco mais da minha experiência ou qualquer outra coisa, manda aí nos comentários. Interage com esse vídeo aí, que é bem importante pra gente, tá? Pra saber se tá sendo um conteúdo legal, se a gente tem que mudar. Se quiser, manda aí mensagem pra gente através do Instagram também, que a gente também recebe, tá? Que é a loja.itabalagoa, pode mandar por lá pra gente alguma sugestão, alguma coisa assim, até mesmo pelo comentário também, sem problema. E é isso, pessoal. Que vocês tenham um pouco de força na cabeça, sabedoria e muita sorte. É esse ensinamento que eu passo e futuramente vamos ver se a gente consegue passar mais algumas coisas. E até a próxima. Valeu, galera!